Dependency Injection é geralmente chamado de padrão morto, né? Porque pouquíssima gente conhece, mas é um padrão, não é padrão estrutural, não muda a forma, assim, entre aspas, a forma com que você vai estruturar a sua classe, né? Mas é um padrão recomendadíssimo, pouquíssimos programadores usam, mas que você vai usar sempre no seu projeto, porque a lógica dele é incrível, né? Vamos criar aqui então, por exemplo, uma class session. Isso aqui é um exemplo muitíssimo utilizado para quem estuda Dependency Injection, né? Session, por exemplo, eu vou startar aqui, ó. Melhor, vou botar assim, vamos lá. Public function construct, e esse meu construct vai session config, né? Eu vou criar aqui, ó, protected function session config. Botei protegido porque eu não quero que se use isso por fora da classe, né? Isso aqui é só para configurar, ó, session start, certo? Session start, ele gera geralmente um session, um PHP underline session underline ID, né? Que é o nome da sessão que ele... Session, quem não sabe, quem nunca percebeu isso, session é um cookie que ele gera dentro do navegador, só que esse cookie ele é apagado quando a gente fecha, né? Não é aquele cookie que a gente bota uma data certa para ele ficar, mas é um cookie também, né? É como se fosse um cookie no navegador, né? Então, startei a minha session, startei a minha sessão. Eu quero pegar aqui no meu construtor o nome dessa sessão, name. Eu vou passar o nome dessa sessão aqui. Eu vou configurar também, ó, um session name. Por exemplo, o nome dessa minha session vai ser exatamente isso aqui. Por padrão, ele vai ter um valor de php underline says underline id. Por padrão, certo? Então eu não sou obrigado a mudar o nome do meu padrão, certo? Que é o name, que vai ser nulo, que não é obrigatório, certo? Ou então, para ficar mais simples a gente entender, eu vou botar direto assim, ó, session name é igual a cookie name, né? E session start, só para ficar mais simples da gente entender, né? Então, por padrão ele tem esse nome. Se eu modificar, muito bem. Se eu não modificar, ok, né? E agora, por exemplo, aqui, ó, public function set session, eu vou dizer aqui, ó, name value, e vou criar uma seção onde aqui vai ser name e aqui value, certo? Até aí eu acho que ninguém tá perdido. E eu vou criar aqui também, por exemplo, no mesmo arquivo aqui pra gente entender, né? Class usuário, né? A gente pode chamar isso aqui de storage, por exemplo, também, né? Usuário public. Vou botar aqui, por exemplo, assim, ó, um protected storage. Vamos chamar isso aqui de session para ficar mais simples. Session, né? Criei um atributo session, public function, construct, certo? E eu vou dizer que this session é igual a new session, classe session, certo? Se eu instanciar aqui o igual a new usuário, né? Aí eu vou botar aqui, por exemplo, também, ó, public function igual a get session name, né? Que preciso disso. Return session whatever name,
Muito bem, se eu instanciar essa classe session, funciona perfeitamente. Agora, como eu joguei a instância dessa classe session dentro do meu atributo, eu posso, por esse atributo, usar a minha classe de sessão, certo? Então eu vou botar assim, ó, u é igual a... Vou botar assim, ó, public function set language. Abre parênteses, bota aqui, perfeito. Set language, então, para setar meu idioma, tá aqui, ó, set idioma. Eu vou botar aqui, ó, o nome do idioma. Por padrão, PTBR. Tá assim, ó, PTBR. Por padrão, PTBR. This session, como eu joguei a instância dessa classe no meu atributo session, eu posso usar esse atributo como se fosse a instância da classe, né? Como se fosse não, ele é a instância dessa classe session. Então, vou botar aqui, ó, set session. E agora passo para ele idioma, né? Então eu setei aqui a session idioma. Espera aí que set session tem que setar assim, ó. Não é assim não. Ó, tem que setar, por exemplo, idioma como idioma. Para salvar, eu vou salvar. Tá idioma mesmo, certo? Então setei a session idioma como com esse idioma. E a get session, eu vou botar aqui, ó, assim, ó, public function get idioma. Isso aqui vai retornar this session get session para mim idioma. Muito bem. E agora eu quero setar set idioma como inglês eng, sei lá o que é isso. E eu quero também dar um eco em u get idioma. Vou botar aqui, ó, perfeito, em, né, porque eu setei aqui como em. Se eu não passar nada, o valor que ele pega por padrão aqui é PTBR e vai setar minha sessão como PTBR, né? Perfeito, funciona, né? Peguei a instância, joguei dentro do meu atributo, funciona perfeitamente, lógico que funciona, né? Agora digamos o seguinte, se eu quiser agora mudar, por exemplo, o nome que eu vou passar aqui pro nome do cookie da minha session, né? Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que entrar na minha classe usuário. Aqui eu tô dentro da classe usuário, né? Eu vou pegar isso aqui, ó. Não vou diminuir não. Vou pegar aqui, vou ter que entrar dentro da minha classe usuário e vou ter que passar isso pelo construtor para minha classe session. Lógico, né? Então eu vou botar aqui, por exemplo, sessão. E isso vai mudar. Se eu olhar os cookies aqui, vai estar sessão, né? Só que qual é o sentido disso? O que eu quero fazer? O que meu cliente, por exemplo, mandou fazer? Ele mandou mudar o nome do cookie da minha sessão. Eu entrei na classe usuário para mudar isso? Tem sentido? Né? Então é isso, exatamente isso. Eu poderia justificar outras coisas aqui para vocês, passar como array, que é o que todo mundo diz que poderia fazer. Só que você usando dependência injection, injeção de dependência, né? Injeção de dependência não é você colocar dependência, é você botar uma injeção para dependência, né? Então, você usando dependência injection, é claro que você não vai entrar dentro de usuário para mudar session. Isso não tem sentido. Se você quer mudar session, você tem que entrar em session. Você vai ter que vir aqui e mudar aqui, o que também não tem menor sentido, porque isso daqui é um valor padrão. Eu não quero mudar o valor padrão, eu quero passar um novo valor, né? Então não tem o menor cabimento eu entrar dentro de usuário para mudar sessão, certo? O que dependência injection diz é para você não instanciar a classe dentro da classe sessão. Isso gera uma dependência, né? O que é dependência injection? O que é isso? Né? Uma classe dependente é aquela que precisa da outra para funcionar. Se eu tirar a classe do usuário daqui, se eu tirar ela desse arquivo e botar em outro aplicativo, por exemplo, vai funcionar? Não vai, porque ele está tentando instanciar session. Então, para eu tirar o usuário, eu tenho que tirar a session também.
Uma tá dependendo da outra para funcionar, certo? E não pode, uma classe ela não pode depender da outra para funcionar, né? Guardem isso. Se uma classe depende de outra classe para funcionar, então você tem que refatorar essa classe, tá bom? E é exatamente isso que é dependência injection. Se eu não posso instanciar a sessão dentro daqui, como é que eu vou fazer, né? Pelo construtor da minha classe, aqui ó, construct, eu vou forçar, vou usar o type hinting, né? Eu vou forçar isso daqui a ser a minha classe session. E vou pegar aqui session, botar aqui até sessão, vou botar session mesmo, né? E ao invés de meu atributo session ser new session, ele vai ser o parâmetro que eu recebi aqui, ó, que eu até escrevi errado, eu acho. Não, certinho. Ele vai ser session, certo? E o que acontece? Primeiro que eu forcei ele a ser o objeto do meu session, né? Então na hora de eu instanciar o usuário, primeiro eu tenho que instanciar session, que é igual a new session. E aqui eu tenho que passar o objeto, né? Session. E agora, se eu quiser mudar, vou botar aqui, ó, usuário. Vou botar assim, ó, o usuário é igual a aqui, ó, o, e aqui também o get, perfeito, né? Então, se eu quiser agora mudar o valor, não quero mudar o valor padrão, né? Mas se eu quiser mudar o nome do cookie da minha session, onde que eu vou entrar? Eu vou entrar aqui e vou passar aqui, olá. E isso aqui agora vai ser o nome da minha classe e funciona normalmente, certo? O que eu fiz aqui? Eu tirei a dependência dessa classe, né? Então se eu quiser tirar essa classe de usuário e botar em outro aplicativo, eu vou depender de levar a classe session também? Essa especificamente? Não. Eu posso usar, por exemplo, a classe de sessão do Zend, né? Eu não me lembro se tem, mas digamos, né? Eu poderia usar outra classe de sessão e passar o objeto dessa classe aqui para dentro, né? E eu poderia até tirar esse type hinting, porque eu estou forçando a ser essa classe especificamente, né? Isso não é bom, tá bom? Eu espero que vocês estejam entendendo realmente, né? Eu tirei a necessidade, a dependência da classe usuário, eu tirei essa dependência da classe de sessão aqui dentro e passei isso como um parâmetro, certo? Eu passei esse objeto como um parâmetro, né? Então se fosse outra classe, por exemplo, cookie, né? Cookie olá, né? E definir o valor de cookie, né? Então na hora dele trabalhar, ele não vai trabalhar mais com session, ele vai trabalhar com cookie, certo? Ou então eu não preciso mais entrar dentro de usuário para modificar um valor de session. Eu entro aqui no meu código aqui fora, né, alheio a essas classes, e modifico pelo construtor da minha própria classe session. Então aonde que eu vou entrar? Eu vou entrar em session para modificar session e não mais em usuário para modificar session, tá bom? Dependência injection, usem sempre, tá? E guardem esses conceitos. Uma classe não pode depender da outra para funcionar. E se defender, você tem que refatorar isso, reescrever, porque não pode, tá? Dependência injection não pode. Uma outra observação antes de finalizar a aula, o vídeo, né? É o seguinte: é impossível fazer uma classe totalmente sem dependência, né? Por exemplo, aqui, se eu mudar de session para cookie, vai continuar a get session, vai continuar os métodos dessa classe, né? A diferença é que você tem que evitar ao máximo depender de uma classe, depender de outra classe para sua classe funcionar, tá bom? E é isso que dependência injection diz. E outro postulado, outra regra de dependência injection desse padrão é que você não pode entrar dentro de uma classe para modificar outra, né? E é exatamente assim que a gente evita isso, passando o objeto dessa classe como parâmetro e recebendo aqui. Aí eu jogo esse objeto dentro de session e continua como se fosse a instância, tá bom?